Tentar prever direção de Bitcoin agora é como tirar no cara ou coroa. No curtíssimo prazo, é muito improvável qual que vai ser a possível direção de Bitcoin, mas no médio prazo a gente sabe que a tendência majoritária nesse momento é de alta, principalmente quando a gente vai observar aquela curva parabólica que está sendo formada no Bitcoin, onde a qualquer momento a gente pode ter uma valorização mais expressiva no médio prazo. Enquanto no curtíssimo prazo a gente tem um pouco mais de volatilidade. Sobe um pouco, depois volta tudo. A gente está vendo o Bitcoin hoje a 62 mil dólares por unidade. Ao mesmo tempo que a gente tem a 62, no curtíssimo prazo mesmo ele pode voltar para 64. Então, nesse momento, a única coisa que dá para a gente fazer é aguardar. As análises já passei para vocês aqui na semana passada, nessa semana. Então, a gente já sabe quais que são os prováveis movimentos e também o que fazer. Para o vídeo de hoje a gente não tem tanto conteúdo para estar falando de Bitcoin, mas eu vou passar um review aqui para vocês sobre algumas altcoins pequenas. Tenho algumas altcoins pequenas que já passei diversas vezes aqui no canal. Quero estar mostrando para vocês o que está acontecendo com elas, onde que temos oportunidade nessas altcoins pequenas, principalmente quando a gente fala de altcoins pequenas de inteligência artificial, como por exemplo o DBC, o MEN, o SDAO e várias outras altcoins pequenas que passei aqui para vocês como tokens de oportunidade. A maioria deles estão caindo, está desvalorizando, como a maioria das outras altcoins. E hoje, quero estar mostrando aqui onde que estão pontos de oportunidade para você que não tem ainda, ou para você que quer baixar preço médio nessas altcoins, tá bom? Enfim, vamos lá, que eu quero estar te mostrando aqui um pouco dessas altcoins pequenas, tá? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, não conhece o meu canal, primeiro, seja bem-vindo, tá? E segundo, que eu estou aqui todos os dias para estar trazendo vídeos como esse, principalmente vídeos de oportunidade e oportunidade em inteligência artificial. E todas essas altcoins que eu vou passar aqui, eu já falei sobre elas aqui no canal, então não vou me aprofundar muito em fundamentos, tá bom? Primeira altcoin é o MEN, que está subindo aí 5% para o dia de hoje. O MEN é uma altcoin pequena, tá, pessoal? Não é uma altcoin grande. Tem um valor de mercado pequeno, é um token em aposta. Falei diversas vezes aqui no canal. Tem um projeto voltado à inteligência artificial, mas com alguns conceitos diferentes, tá bom? Veja que nesse momento o MEN conseguiu segurar aqui nesse fundo, caracterizando aqui pra gente possivelmente uma formação de uma estrutura de alta. Algumas altcoins estão formando essa estrutura de alta, chegou até 78% de FIBO, segurou. Agora existe a possibilidade, a partir do momento que o mercado passe a subir, do token MEN começar a subir também, tentar romper essa região MEN 0.7. Então, chegando aqui nessa região de 0.7, temos a possibilidade de rompimento. E com esse rompimento aqui nessa região, a possibilidade da confirmação dessa estrutura de alta, tá, pessoal? Então, fica atento aí ao token MEN. Para você que busca baixar preço médio nessa altcoin, temos oportunidade aqui nesse fundo, tá? Para você que quer uma altcoin pequena com risco-retorno altíssimo, quando eu falo de risco-retorno altíssimo, eu estou falando de risco e também de retorno, ou seja, um potencial retorno alto para um risco também muito alto, tá bom? Então, se você for comprar essa altcoin, tenha em mente que você corre um risco alto e é uma altcoin aposta. Estamos comprando aí acreditando que a inteligência artificial pode ser hype, com isso, essas altcoins pequenas vai ter um grande potencial aí para estar nos entregando no médio prazo. Então, o MEN está em uma boa formação, possibilidade de formação de estrutura de alta. Próximo token é o SDAO. O SDAO ele está um pouquinho mais feio, tá, pessoal? Ele estava segurando na mesma formação que estava sendo formado aqui no MEN, só que o SDAO para essa semana, quando a gente vai observar no gráfico semanal, porque nos gráficos diários ele já perdeu e confirmou algumas vezes aqui, no gráfico semanal, essa semana ele perdeu, no fechamento da semana passada, para essa semana ele perdeu essa região de 67, fechou abaixo e agora está corrigindo um pouco. É importante para você que quer comprar esse ativo, para você que quer comprar esse token, esperar ele segurar acima dessa região de 70 centavos de dólar. Por quê? Enquanto ele estiver abaixo dessa região, existe a possibilidade dele vir caindo um pouco mais para tentar buscar os próximos fundos, tá? Ou as próximas regiões de referência de compra. Ele pode vir caindo até esse ponto aqui em 51 e ser uma referência de compra para lá na frente ele passar a subir vagarosamente à medida que a inteligência artificial vem ganhando mercado. Um detalhe importante sobre os tokens de inteligência artificial é que no próximo balanço da NVIDIA, a gente pode ter um balanço bem positivo, e com o balanço positivo da NVIDIA, a gente pode ter a NVIDIA subindo muito, as ações da NVIDIA subindo muito, puxando as altcoins de inteligência artificial, como aconteceu na última vez, tá? Então a gente pode ter uma valorização aqui, um breve rally de altcoins de inteligência artificial,
por conta da Nvidia. Isso já aconteceu e pode acontecer novamente a qualquer momento, tá bom? Quando a gente vem aqui para o próximo token, que é o DBC, que também é uma altcoin pequena, estou bem posicionado nesse ativo. Já comentei diversas vezes sobre o DBC aqui no canal, falei sobre projeto, falei sobre potencial, falei sobre alvo, falei sobre ponto de compra. Comprei DBC aqui nessas regiões de fundo de 0.017, vim comprando à medida que veio subindo até essa região aqui de 0.073, eu vim comprando DBC, tá? Não estava observando, eu não fico observando. Quando o token é muito pequeno e está em uma região de fundo como está o DBC, eu não fico observando o preço de curtíssimo prazo, tá, pessoal? Eu venho comprando à medida que o token vem divulgando novas parcerias, à medida que o token vem trazendo novas atualizações. E o DBC nos últimos dias, o Deep Brain Chain, eles estão trazendo parcerias novas, eles estão trazendo atualizações novas a todo momento. Então, à medida que isso vem acontecendo, eu venho acreditando ainda mais no ativo. Com isso, eu venho aportando cada vez mais e o preço passa a ser insignificante. Primeiro, porque está em uma região de fundo. Segundo, que o potencial desse token, se chegar à alta time high anterior, a gente está falando de 15.000% ou mais, tá bom? Não vou esperar isso tudo. O meu alvo para DBC está aproximadamente 20 centavos de dólar, tá? O meu preço médio está aproximadamente aqui em 0.0036, porque eu vim comprando, o preço veio subindo, depois ele voltou um pouco, não tem problema. Se chegar a 20 centavos de dólar, a gente já está falando aqui de uma valorização de 3.800%, o que para mim já é interessante, aproximadamente 3 a 4.000% para o valor que eu aportei nesse ativo, já é bem interessante, tá bom? Então, DBC é uma altcoin que tenho em carteira, venho comprando independente do preço, mas é legal a gente acompanhar, ver o preço como está no curtíssimo prazo também, para que, se a gente tiver oportunidade no curtíssimo prazo, descontos no curtíssimo prazo, a gente vai conseguir aproveitar e aproveitar observando o preço. Então, é importante a gente estar observando o preço também, tá? Veja que o DBC veio tocar nessa região de fundo aqui em 0.028, quem conseguiu aproveitar comprou em um bom preço. No fechamento semanal teve uma característica bem legal, teve um fechamento bem legal com candle de reversão, tá? Então, ele caracterizou uma reversão aqui no semanal pra gente. Quando a gente vem observando no diário, ele absorveu o rompimento dessa região de fundo de 0.0036, fechou acima e está tentando segurar. O que impede dele subir agora, que seria uma região de resistência para o preço, essa região aqui de 0.39. Então essa região de 39 passa a ser uma região de resistência, mas com as novas atualizações, com as divulgações de parceria, mostra que eles estão trabalhando no projeto, que a gente pode ter novidades saindo aí, trazendo o preço de novo para 0,81 ou até mesmo rompendo essa região. O interessante aqui é que a gente tem a possibilidade de uma formação de estrutura de alta, assim como está formando lá no MEN, tá bom? E outra coisa muito importante, tá, pessoal? Toda essa análise aqui vai depender do Bitcoin. Todas as altcoins e a valorização de altcoin vai depender de como que tá o Bitcoin, tá? Assim como a gente teve o Bitcoin caindo aí nas últimas semanas, ele corrigiu um pouco, as altcoins corrigiu. Se o Bitcoin continuar corrigindo, as altcoins vai corrigir também. Então, por esse motivo que é importante a gente observar o Bitcoin, tá? E observando aqui previamente o Bitcoin, lembrando que toda essa análise já passei para vocês em vídeos passados, tá? O Bitcoin no gráfico diário ele voltou para dentro do canal, aquele canal que tinha passado para vocês, o que não é positivo, é negativo para curtíssimo prazo. Não estou falando de médio prazo, para médio prazo a tendência de alta. Mas para curtíssimo prazo isso pode trazer uma volatilidade um pouco maior, trazendo o preço de Bitcoin para 61 mil dólares por unidade, tá? Mas a gente tem aqui a possibilidade da formação de ombro, cabeça, ombro invertido. Se isso estiver acontecendo, ele vai confirmar no rompimento de 64. Então, aquela mesma confirmação de bandeira que a gente tinha, que eu tinha comentado para vocês no vídeo de ontem, a gente estava esperando a confirmação de uma bandeira, que seria exatamente nessa região de 64 e 600, ela permanece. Se a gente tiver a valorização de Bitcoin e rompimento aqui de 64.600, a gente confirma não uma bandeira, mas sim um ombro, cabeça, ombro invertido, e o preço do Bitcoin vai ter resistência lá em 71. A análise de ontem ainda permanece aqui para hoje e para o decorrer dessa semana, tá bom? Para a continuação de valorização, precisamos de rompimento de 64, não tem jeito. Enquanto ele não romper 64, muito difícil aqui ele dar continuidade até 71, tá bom? Então a gente vai ficar de olho aqui nessa região de 64. Luiz, existe possibilidade de romper? Sim, existe, já mostrei para vocês. Temos muita liquidez acima, mais acima do que abaixo. Abaixo
dessas regiões aqui a gente tem até chegar ali nos 50 mil, aproximadamente 5 bilhões. Para cima até 73 a gente tem mais de 10 bilhões, então a gente tem mais liquidez para ser buscado para cima do que para baixo. Então por esse motivo que eu acredito que existe a possibilidade, mas não é que vai acontecer amanhã ou daqui 2 dias, tá? Ele pode ficar volátil, buscar 61, buscar 60, voltar e ficar lateralizando nessa região só para depois ele buscar. Ele pode ficar mais alguns dias aí, vai ganhando volume, a gente precisa de volume também, tá? Nesse momento a gente está com pouco volume, apenas 25 bilhões, o que é pouquíssimo volume para Bitcoin nesse momento. E para continuarmos vendo o Bitcoin subir, precisamos de aumento de volume. Mas sim, pode voltar para 71 a 73 aí nas próximas semanas. Não estou falando de próximos dias, porque nos próximos dias ele pode ficar lateral aqui, tirando todo mundo nas duas pontas antes de subir e tirar a liquidez máxima, tá bom? E um outro token que não está dentro de inteligência artificial, mas que a galera me pergunta bastante, é o VLX. O VLX, nos últimos dias, eu tenho observado que os gringos estão começando a falar sobre o VLX, tá, pessoal? Então é importante a gente ficar de olho, porque lá fora a galera já está de olho no token VLX. Veja como o VLX ele vem segurando. Nas últimas quedas de Bitcoin, Ethereum e as outras altcoins, a gente teve o VLX segurando dentro dessa cunha. Então, a partir do momento que o Bitcoin começa a subir, a altcoin começa a subir, temos a possibilidade de VLX pegar impulso, romper essa cunha e a gente ter uma valorização aí no médio prazo, chegando até essa região de 61, 0.061, entregando aí quase 300% de valorização, tá bom? Então fique atento aí o VLX, porque está começando a ser comentado lá fora. Já vi alguns vídeos de gringo falando sobre o VLX, apresentando como token de oportunidade, e aqui no Brasil poucas pessoas estão falando sobre o VLX. Infelizmente, vão começar a falar depois que começar a subir. Então, eu vejo o VLX como uma boa oportunidade nesse momento, e para você que busca um ativo para estar investindo, um ativo com risco-retorno alto, é um ativo para você estar estudando aí, tá? Não é uma recomendação para você já chegar lá e comprar, mas uma recomendação de estudo para que você estude e veja se compensa aí para você ter em carteira ou não, tá bom? Então, o VLX eu acredito que está bem positivo. Primeiro por estar segurando, segundo por estar começando a ser comentado lá fora e terceiro pela formação gráfica que ele está nesse momento, tá bom? O outro ativo é o UMB. O UMB, falei algumas vezes aqui no canal também, é um ativo pequeno, é uma rede oráculo, assim como o Link, o Chainlink, e algumas pessoas me perguntou o que está acontecendo com o UMB, por que caiu tanto. O UMB, pessoal, é um ativo menor, então a gente vai ter uma volatilidade maior, ou seja, se as altcoins cair, o UMB cair também, qualquer queda aqui para o UMB é 30, 40, 50%. Então, por ser uma altcoin pequena, a flutuação vai ser maior e se cair, a queda também vai ser maior. Por isso que a gente fala de ativo pequeno como um ativo de risco-retorno alto. A gente tem uma flutuação maior. Caiu aqui aproximadamente 60%, ainda está dentro do contexto. Se perder essa região de fundo aqui no semanal é em 0,19, podemos ver o UMB caindo um pouco mais até 0,12, mas se conseguir segurar, ele vai lateralizar para formar aqui a possibilidade de uma formação de bandeira. Formando uma bandeira aqui no semanal, temos a possibilidade de valorização até 73, o que seria uma valorização de aproximadamente 3.500%, tá? Então, fique atento aí que, da mesma forma que o UMB, como ativo pequeno, tem uma flutuação grande para baixo, qualquer queda é 60%, 70%, para cima, qualquer valorização é 1.000, 2.000, 3.000%, tá bom? Não é uma recomendação de investimento, mas se você busca token assim para estar estudando ou para estar comprando, é uma recomendação de estudo, tá bom? Então estuda lá, vê o que você acha e depois você vê aí o que você vai fazer, se vai comprar ou não, tá bom? Um detalhe importante, se você não está no grupo do Telegram, link está na descrição, tá? Entra lá, tá aberto e é gratuito por lá. Você pode estar pegando algumas análises do que está acontecendo com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.